É o seguinte, foi um pão que eu achei uma vez, há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu achei essa receita numa folha de papel, jogada em umas coisas lá da minha mãe. Era tão fácil que eu falei, não é possível que esse pão exista. Porque ele é tão fácil, gente. Quem vê eu fazendo pão fala assim, não é possível que esse pão saia tão rápido assim. É pão fácil. É pão fácil. Ele é facinho, ele é dadinho. Vocês fazem ele assim, dá pra fazer. Adoro coisa que nem pra mim. Dá pra brincar com esse pão, assim, e fazer a variação dele e a temática dele, tá? A base dele é sempre a mesma coisa. Primeira coisa, vocês vão usar esse fermento aqui, que é o fermento biológico seco. O dia que inventar esse biológico seco também, ele é tudo de bom. Esse biológico seco é uma maravilha. Qual a diferença desse biológico seco do outro biológico? O outro realmente ele é muito bom, né? Esse daqui, ele hoje em dia, para facilitar, para fermentar, ele é mais rápido realmente. Ele só não tem a propriedade ele é seco mesmo, mas é igual o outro fermento biológico. O outro fermento biológico, você precisa estar ele conservado, né? Existe a história do fermento. Na Europa, tem famílias que têm o mesmo fermento há mais de 500 anos. Né? O fermento ele nada mais é do que a farinha, com um pouco de água, ele vira uma esponjinha e você deixa lá ele criar uma bactéria durante uma semana, numa temperatura ambiente. É assim que você cria o fermento. Aí ele vai começar a fermentar realmente a farinha. Você tem que deixar essa farinha fermentando durante mais ou menos um mês. Só depois, um mês é que você vai usar essa bactéria. Nada mais é do que uma bactéria, tá? O Pasteur, ele já falava dessa bactéria, já quando ele entendeu essa bactéria e fez muitas vacinas em cima dessa bactéria do pão, né? Que é uma bactéria fantástica. Pastel vai dar penicilina. O pão fermentado ele foi criado na Europa. Na realidade, nos outros países não existia pão fermentado, que é o pão que eu vou ensinar depois desse daqui. Os pães fermentados eles vêm dos países europeus, tá? Então o fermento ele foi criado mais ou menos por volta de 300 depois de Cristo, 300 ou 400 depois de Cristo, que foi um acidente, né, de percurso. Né? Essa coisa de usar ovos também em panificação é uma coisa europeia, não é uma coisa nem do pessoal da Mesopotâmia e nem do pessoal do Oriente, tá? De usar ovos na panificação é uma coisa da cultura europeia, principalmente portuguesa. Que é uma das coisas que é muito engraçada. Por exemplo, os portugueses eles têm muito mania de colocar muitos ovos, porque existia eles criaram essa tradição de colocar muitos ovos na comida, porque existiam aquelas freiras que usavam aquelas roupas com aquelas abas compridas. Eu não sei se vocês já viram, né? Uns hábitos com umas abas compridas. E elas tinham que estar engomadas, aquelas abas. Então elas usavam a clara do ovo para engomar aquilo. E sobrava o quê? Muita gema. Então, aí eles começaram a reproduzir doces e fazer coisas. Como é o nome daquele docinho? Pastel de Belém, fio de ovos, quindim. São todos doces portugueses, de origem portuguesa, por causa dessas freiras. Por isso que deu tanta introdução aos ovos dentro da cultura europeia, né? Dos ovos dentro da pasteurização, da panificação, tá? Vem mais da cultura até portuguesa e espanhola, tá? Porque eles usavam muita clara de ovo para engomar as roupas. Então sobrava muita gema.
Aí eles começaram a inventar os doces. Ah, povo vai inventar coisa. Tá? A brincadeira é essa. Uma coisa que ninguém imaginava que usava para engomar, né? Babado na Então agora a gente vai brincar com o o pão. modo infeliz. O fermento, então, a história do fermento. O fermento, o fermento ele foi utilizado mais na Europa, tá? Principalmente por causa dos dias frios, isso e aquilo. E foi por causa dessa brincadeira, foi um acidente de percurso. Se fazia a panificação normal até perto do início da época feudal. Eles usavam a panificação normal, que era o tipo chapati, que eu vou passar depois para vocês. Por que eu estou fazendo de trás para frente? Para usar o forno, gente, porque senão ia demorar muito para assar as coisas. Pode ligar o forno e tirar esse daí. Pode botar assim. Tira ele daqui. Não abre não. Não abre. Tira, só que cuidado para não bater ele, tá? Não abre daqui Eu não. quero mostrar para as meninas como é que cresce ele. Que é esse daí que a gente vai assar. Onde que eu estava? Do fermento. Então, foi o acidente de esquecer o pedaço de farinha com água. Esqueceram lá e pegaram aquela bactéria lá e meteram dentro do chapati. O chapati fez assim, né? O pão cresceu. Aí eles não sabiam o que era daquele fermento, aquela farinha que já estava fermentada há muito tempo e cresceu demais. Então foi um acidente de percurso, isso daí. É uma criação europeia, realmente. Tem uma delícia essa saída de vacina, né? Aquele queijo também, que é podre. Isso. Queijo podre. Então, Maravilhoso. Eita, queijo porque o que podre gostoso. acontecia na Europa, na época da Assim, Europa, foi lá e deu esses Tom. descobrimentos de bacilos, tudo isso veio da Europa, porque eles tinham um período de inverno em que eles tinham que armazenar comidas nesses senhores feudais, nesses castelos, tudo, eles tinham que armazenar comida, e muita comida. Então o que acontecia é que muitas coisas fermentavam e eles utilizavam essas coisas azedas e fermentadas nas comidas, tá? Então foi-se criada até essa alquimia dentro da culinária por causa disso, tá bom? Da parte europeia, tá? Já na parte oriental, eles não aceitavam nada fermentado e nem azedo, essas coisas putreficadas que eles chamam, né? Agora vamos botar o fermento aqui. Primeiro a gente pode botar o fermento, ó. É assim, é uma colher de sobremesa, tá? Rasa. Como eu estou usando café aqui, eu vou botar 2 rasas, tá? Isso aí é o fermento. Biológico seco, tá? Aí, sal, tá? Que é 2 colheres de café ou 1 colher de sobremesa de sal, tá? Tá aqui. E 4 colheres. Peraí, segura. Tá Só um gravando. pouquinho, só um pouquinho. Tô Deixa só eu esperando. me colocar. Tá? Sal, 2 colheres, ou 1 colher de sobremesa. 1 colher de sobremesa ou 2 de café. Quatro, o que que falou? E 4 colheres de sobremesa de açúcar. Açúcar branco ou açúcar branco? Eu coloquei açúcar demerara mesmo, tá? Ou açúcar mascavo, tá? Pode substituir também pela rapadura se quiser. Pode colocar rapadura também, tá? Rapadura preta. O que a gente coloca o açúcar? O açúcar é para dar liga, o açúcar é que dá liga no fermento, tá? É que eu ativo o fermento, só o açúcar é que ativa o fermento seco, tá, gente? Aí vocês vão colocar também 2 xícaras de água morna, para ativar também o fermento, tá? Eu tô colocando também
meia xícara do próprio óleo de algodão também. Ou vocês usam azeite de oliva. Com azeite de oliva fica muito bom. Mas como o azeite de oliva tá caro, e a gente tem que economizar também, mas se quiser pode usar com azeite de oliva. Fica bom. Eu fiz metade. É. Ah, você fez metade, metade? Ótimo, fica muito saboroso realmente, tá? Eu tenho usado muito óleo de algodão aqui. Lá em São Paulo eu uso muito o óleo de arroz, que também é mais em conta lá em São Paulo, tá? Dependendo da região é mais em conta, tá? Então pronto, eu já coloquei aqui o fermento, o açúcar, o sal, o óleo. Agora eu tô colocando também gergelim, né? Que seria meia xícara de gergelim. Para dar um croque-croque, tá? Ele tá triturado ou normal? Normal, tá? Não precisa triturar nada, tá? E o amendoim, tá bom? É 1/3 de xícara de amendoim, tá? Vocês podem variar também aqui, brincar com essa coisa aqui, tá, gente? Quando eu fizer o meu. Pode ser caixinha de casa. Né? Pode ser castanha de caju, pode fazer bastante. Pode ser tudo, inclusive, né? Pode ser tudo que vocês quiserem. Olha, brinca com essa receita, mas a base é essa. A base mais rápida para vocês entenderem é as 2 xícaras de água, o sal, o açúcar e o óleo. Essa é a base, né? E o fermento. O fermento e a farinha, né? Essa é a base dessa receita, tá? Nesse processo aqui. O resto é firula, né? É adendos que você vai colocar dentro da massa. Tá bom? Eu, de vez em quando, nessa brincadeira aqui, eu coloco, pra brincar com o pessoal, um pouquinho de orégano. Que dá sempre uma erva seca. Dá um gosto diferente também no pão, tá? Renata, tanto açúcar, uma pessoa que tem diabetes. Por isso que é o açúcar mascavo. Se colocar o açúcar de rapadura preta, é melhor ainda. Mas agora açúcar refinado, realmente, diabético não pode, tá? Nem stevia, nem nada. Pelo amor de Deus, não bota stevia também aqui, não. Tá? Não. Mas a planta, Estevia, pode ser? A planta sentar no processo. Mas eles fizeram uma alteração na composição química da stevia, viu, gente? Não é toda essa maravilha do século, não, viu? Tem uma alteração genética dentro da stevia. Então, ela não é recomendável pela turma do vegano, tá? A gente, na nossa turma do vegano, a gente não recomenda. Eu gastei toda a farinha? Não. Tá? Agora a brincadeira da farinha. Farinha a gente vai dando ponto nele. Vocês vão achar muito engraçado, vão falar assim, nossa, mas parece que o bolo e o pão é quase a mesma coisa, né? Só muda os tipos de farinha. E é verdade. Aí a brincadeira legal mesmo é essa, que um vai mais açúcar, o outro vai pouco açúcar. E os tipos de fermento, tá? Tem uma quantidade certa de farinha ou vai? 4, mas também vai ter que também... Vai vendo o ponto. A cozinheira tem essa escolha, né? Não tem jeito, gente. Vocês têm que sentir a textura, tá? Aí pode substituir a farinha também pela farinha integral. Pode. É? O Aí vai ter pão problemas, porque a farinha vai exigir mais alguma coisa, mas tem que colocar ela também para sentir mais o ponto, tá? Eu só mais ver. Essa farinha é a mesma do bolo. É a mesma do bolo. É qualquer farinha, ela sempre exige mais líquida integral. qualquer farinha, Até o arroz, qualquer farinha você tem branca. O arroz, né? O O que tá arroz, queimando? o forno. Alguma coisa que tava dentro Aí, do forno. essa tá? farinha tem fermento, né? Não. Mas ali fala com fermento. Ai, nossa, eu peguei errado.
É melhor sem fermento, viu, gente? Peguei essa daqui com fermento, fui eu que peguei errado. Aí depois o bolo vai Ó, todo. gata, É, fica muito... Isso aí, gata, foi quanto xícara que tu botou aí? Tô ligada que aí o pulo do gato, ele vai ficar passada com o bolo. Mais Ele vai uma fazer xícara e meia. Eu botei 4, mais uma xícara e meia. 5 xícaras. Isso. 4, 6, então são 5 mil, na realidade. É. Mas pode ser menos. Tá bom? 5 xícaras para mais ou para menos. É, olha, vocês vão ver a liga aqui. É sempre quase meio pacote tá queimando, de farinha, viu, gente? É sempre quase, sempre... Você preencheu toda... Cadê ela? Você preencheu todas aquelas forminhas? Não. Sobrou algumas? Precisa ajuda pra derramar a massa, viu? O pão também dá uma liga maior. Isso, Né? Ele fica mais... isso. Ó, Tem que dar pra tirar daí. tem Pra que dar pra amassar ele tirar bem daqui melhor. pra você conseguir mexer ele com a mão, tá, Deixa eu gente? jogar a massa pra você. Então joga. Até a massa parar de soltar na pessoa. Isso, gratidão. E essas raspas de canela, pode jogar Pode no jogar pão um também. pouquinho aqui, ó. Aqui. Isso, pronto. Ó, é melhor vir todo mundo aqui pra ver. Aí tem um pontinho que ela... Gruda, mas vocês não vão fazer ela... Parece que tá leve, né? É, ela tem que ficar muito levinha, tá vendo, ó? Não é pra sovar muito, ela não é uma massa de sovação, tá? Só vai como? Sovar é Dá um ficar... morro, dá aquela- Ficar lá amassando, amassando. Ela não é uma massa de ficar amassando muito, tá? Quais são as massas que existem que você... A massa, a gente vai ter agora daqui a pouco, que é o chapati. Aí tem que lascar a mãozada na massa. Isso. Chapati aí, eu não acho que é, né? Chapatinho, aquele professor. Ah, Professor Chapatinho. ó. É, Girafales. ele criou, meu bem, o negócio da... A massa, volátil. gente, ela tem que ficar muito leve. Vocês vão sentir ela bem levinha. Mas não é uma massa que vocês vão ficar sovando. Não, tá? Só a outra. Essa daqui é uma coisa bem delicada, tá? Ela não é de bater nela, Como é o tá? nome desse pão? É Eu o não pão gosto de fácil, apanhar, não, né? né? É, eu chamo ele de pão Um vegano fácil. fácil. O mais É. fácil. Só um tiquinho, mas só pra mirar ele e pra cortar. Tá bom. Não, você põe as 4 e a quinta você vai fazendo essa regração aí de Ó, chegar no ponto. eu quero que vocês, cada um de vocês, toque essa bolinha aqui. Pra vocês verem aí. Mão na massa, literalmente. É leve mesmo. É levinha, tá? Pra vocês terem ideia de como é que fica. Não é uma coisa pesada. E cresce, viu, gente? E cresce. Ó, Pelo visto, essa vai crescer duplamente, né? Foi 2 fermentos. ó. Assado. Vocês vão botar assim no fundinho. Isso daqui preenche inteiro, tá? Não gosto de fazer pãezinhos, não? Hã? Isso aí faz um pão Pãezinhos, separado e bolinhas. divide pra Fica todo. tão bonitinho. Ele tem que ter a característica da forma. Porque ele Ele é precisa mais estar... molinho, né? Porque ele é tão molinho, se você botar ele na forma só no bolinho assim, ele achata. Ele precisa crescer. Entendeu? E ele precisa crescer, senão ele se espalha todo. Tá? E a gente não vai esperar não o momento do fermento, já vai colocar assim. Não, eu Ele tenho fica truque. aqui. Calma, eu tenho truque. Ele fica aqui descansando. Tá? Ele vai ficar aqui descansando e vai dobrar de tamanho, tá, gente? Ela fica preguenta assim, né? É, por causa que ela tá sem a farinha, entendeu? Porque todo mundo já amassou ela, né? Mas Passa ela... um pouquinho mais de farinha. Isso, pra ele ficar assim, tá vendo? Ó? Só pra deixar aqui na coisa. Isso daqui ele vai dobrar de tamanho. Vai levar 2 a 3 horas de descanso, tá? Depois de 2 e 3 horas de descanso, vamos levar isso daqui lá pra... Leva aí, ó. Precisa cobrir. Ó, a gente leva lá 3 ou 2 horas de descanso. 3 horas de descanso. Precisa cobrir a massa. Pode cobrir, pode colocar ela assim. Ó, uma coisa importante. Vamos lá na cozinha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Ó, ele
Ele estava aqui, ó, na metade. E ele cresce tudo isso. É o pão? É o pão. É o mesmo. Ela já fez antes pra poder. É, porque a gente demorou a gente só Olha, ele vai tava... criando mesmo uma bolinha de... Tá vendo? Esse daqui é o pão, tá? Aqui, ó. Já tá pronto para ir pro forno. Esse daqui é o que cresceu, tá? Eu coloquei ele metade aqui, ele ficou desse tamanho, tá? Então daqui a 3 horas ele vai estar aqui em cima, vai dobrar de tamanho, tá? Então sempre coloca metade da forma, ele dobra de tamanho, tá? Vocês podem colocar numa forma desse tipo também. Só que ele fica num formato de bolo, né? Como o pessoal fala. Pra ficar em formato de pão é só colocando assim, tá? Coloca nessa forminha aqui. Não tá assado, né? Esse daqui ainda não tá assado. Vamos terminar de assar. E o pão não precisa de mudar a forma, né? Nesse caso dessa forma. Não, não precisa. Tu precisa uma quantidade boa de Porque a óleo gente não também, vira né, pão, cara? né? Azeite. Né? Pode usar azeite de oliva também, tá? Os meus não saem da forma não, assim. Hã? O meu pão não saiu da forma não. Se não tá, ele não vai grudar aí? Quando tu for tirar. Gruda um pouco. Esse daqui? Não, esse Lá. aqui, não. Ou nem outro. Às vezes ele gruda um pouquinho, mas a É. gente consegue desenformar.